Seguimos falando sobre esse acidente que chocou o Brasil, um acidente de avião que matou a Marília e mais 4 pessoas. Eu vou conversar agora com o Gerardo Portela, que é especialista em gerenciamento de risco. Gerardo, boa tarde para você. Eu tenho acompanhado, estou vendo você falar sobre esse acidente, sobre as possíveis causas, o que pode ter acontecido aqui na Globo News, como desde ontem vocês vêm analisando e falando. O que tanto tempo depois, dá para a gente dizer com certeza sobre o que aconteceu? Boa tarde, Leilane, todos aqueles que nos acompanham. É um acidente que nos deixa muito sensibilizados, né? Uma pessoa que parece próxima de todos nós. Então, há todo esse componente emocional, mas os fatos já existem e, na medida que o tempo vai passando, eles vão se consolidando. A investigação aérea, ela não visa encontrar uma causa ou um culpado, mas tratar cada fator, cada componente que contribuiu para aquele acidente acontecer. Qual o objetivo? E tratando cada componente, a chance disso se repetir se reduza. Então, esse é o espírito, essa é a engenharia de investigação de acidentes, em especial acidentes aéreos. Mas, nesse caso específico, já existem dois fatores, né, muito importantes que a gente precisa considerar. Essa aeronave, ela não deveria estar naquela altitude, naquele ponto da aproximação de voo. Isso já está bem claro. A razão por que isso aconteceu passa por ou o plano que eles estavam seguindo estava errado, ilegível, com alguma dificuldade, ou então houve alguma falha humana, porque você vai acompanhando o plano da seguinte forma: eu estou aqui nessa posição, né, nas coordenadas, né? E qual a altitude que eu devo ter aqui? Aí você tem lá 1.000 metros. Aí depois você encontra outra posição, qual é a altitude que eu devo ter? 300 metros. Então, ali naquela região, ele deveria estar aproximadamente a 300 metros de altitude. E seriam 100 metros acima das linhas de transmissão, que são compostas de 3 cabos energizados, às vezes até de 500 kV, e um para-raios acima protegendo. Então, ele deveria estar 100 metros acima com esses números que eu passei. E por que ele não está? Ou o plano estava errado, ou houve uma falha humana, e é bom entender que falhas humanas, errar direita e esquerda, errar em cima e embaixo, essas pular uma etapa, é da natureza humana, mas existem mecanismos. Primeiro, a aeronave era bitripulada, então, enquanto um está comandando, pilotando efetivamente, o outro está conferindo essas informações. Segundo, tem a aproximação visual, onde uma olhadela pode ver o obstáculo. Aí a gente entra na outra questão. Mesmo eles tendo cometido o erro, há um outro erro aí, porque se esses cabos estavam nessa posição e se outros pilotos reportaram a presença desses cabos como sendo um risco, isso existe um tratamento dentro do CIPAER, que é o Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos. Cabe aqui salientar que o órgão que está à frente do CIPAER é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIP, que é quem está investigando. E o CENIP, às vezes, tem que investigar até parte da própria aeronáutica, quando existe uma falha de controle de voo, etc. E certamente o CENIP não vai se furtar de investigar se havia algum, o que a gente chama de RELPREV, relatório de prevenção. Não precisa nem ser piloto, um morador, toda hora passa um avião aqui que quase encosta nessa linha de transmissão. Ok, não está na regra, pode ser que a regra permita que aquele cabeamento esteja sem sinalização, mas o RELPREV vai gerar, sim, uma ação de tratamento, porque se você recebe a informação, se a aeronáutica recebe, seja o CENIPA, seja o CIPAER, que é composto de vários órgãos, alguém, mesmo um morador, que relate isso, mas há informações que pilotos relataram. Então, quando chega essa informação, qualquer pessoa que trabalha na aeronáutica tem treinamento e sabe que tem que abrir um relatório de prevenção. Então, para poder tentar mitigar aquele perigo. E aí, como a gente vai saber, né, se realmente foi feito isso, que tratamento foi dado? Então, o CENIPA está trabalhando e tem certeza que os profissionais irão buscar essa informação e verificar. E caso seja detectado que houve o relatório de prevenção e não foi dado o tratamento certo no tempo certo, então esse é mais um componente, porque não é uma falha humana que derruba um avião, é uma soma de fatores. A condição climática, por exemplo, parece favorável.
A aeronave e a companhia aérea têm um histórico nada que desabone até o momento. A questão também é que a investigação aérea sempre encontra duas linhas de causas e influências, né, e fatores. Uma humana, de falhas humanas, e a outra, falhas materiais. Né? Então, no caso, tem que se verificar se a manutenção da aeronave, que está oficialmente correta, vamos dizer assim, em papel correta, se efetivamente os equipamentos, que nela aí a perícia vai verificar, fazem jus a essa correção documental. Ou seja, eles precisam verificar se os equipamentos, as peças que estão disponíveis, estão realmente íntegras e batendo ali com as informações oficiais. Porque quando você troca qualquer peça de uma aeronave, você tem que informar isso e registrar isso no sistema, né? Então, a Força Aérea controla isso. Né? A aviação civil é controlada dessa forma. Então, você precisa registrar e números de série, tudo isso vai ser analisado pelos peritos. Gerardo, eu queria falar de uma colocação que você fez logo no início da nossa entrevista, quando você falou sobre o plano de voo, né? Que o plano de voo poderia ter um equívoco informando a altitude naquele momento. Então, tenho duas perguntas. Primeiro, o avião não tem caixa preta. Esse plano de voo, ele pode ser recuperado para a gente saber o que estava escrito, qual era a previsão, a que altura ele deveria estar voando de acordo com o plano de voo? E segundo, quem faz o plano de voo? Sim. O plano de voo pode ser recuperado. Ele pode ser recuperado, até porque os especialistas podem fazer um plano de voo agora, se quiserem, para fazer a aproximação e pouso nesse aeródromo, nesse aeroporto, nessa pista. Então, essa primeira parte, sim, é possível. Né? A responsabilidade pelo plano de voo, seguir um plano de voo, é interessante. Existem vários acidentes onde há uma disparidade entre o plano e a posição onde a aeronave estava. Então, foi dito que não tem caixa preta, mas existe um dispositivo de geolocalização. O que é isso? Ele vai mostrando intervalos de tempo, a posição e a altitude. Então, é possível comparar o que o avião fez de fato com o plano de voo. O plano, estando correto, tem que bater as duas informações, a posição do avião com o plano. Mas quando um dos dois está errado, seja o plano ou o piloto ter cometido alguma falha, isso fica muito claro. Então, nós vamos ter essa informação em breve. Porém, o que faz um piloto perder, né, o plano? São etapas. Então, ele vai conferindo. Eu cheguei aqui nesse ponto, nessa localização, tem que estar na altitude X. Aí ele ele navega mais um pouco, está voando e passou em outro ponto e ele compara a altitude. Mas se ele pular no meio da organização, existem casos de acidentes com aeronaves até muito maiores, onde a escrita não estava boa ou o dedo em polegar em cima do plano, ali na cabine, ele viu a altitude errada. Então, isso também pode ser avaliado. Tá? E a autoria do plano é algo de responsabilidade de todos, né? Tanto da aviação, dos órgãos que regulam a aviação, quanto da própria companhia aérea, do próprio piloto, porque todos têm que passar os olhos ali e aprovar. Né? É algo que é checado por todos. Então, não adianta a gente buscar um culpado. Né? Na verdade, existem vários mecanismos. Bipilotado, ou seja, tem duas pessoas, uma olhando para pilotando e o outro olhando para o plano. Tem que se avaliar também o que estava acontecendo na cabine, se havia alguma... Às vezes existe um avião afetado, existe um clima, né? Não estou dizendo que é isso, mas todos esses fatores fazem parte. E cada um deles tem que ser removidos para que nas próximas, né, situações não ocorra a catástrofe. Você perdeu o plano de voo? Pode acontecer, mas tem a sinalização ali, tem um piloto olhando, viu? Então ele arremete, né? Ele levanta o nariz e sai dali do obstáculo. Ele consegue fazer isso. Mas quando todos os fatores se conjugam negativamente, a gente tem a catástrofe.